Oi pessoal, nesse Me Conta Bartolfio nós vamos falar sobre o controle de carrapatos e verminoses que podem impactar e muito a produtividade do rebanho. Quem está aqui comigo hoje é o Fernando da Ouro Fino e vai falar sobre tudo isso aí pra gente. Fernando, seja bem-vindo ao Me Conta Bartolfio, é um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu de estar aqui para esse bate-papo e tentar esclarecer um pouco as dúvidas e ver como que esses parasitas internos e externos aí impactam na produtividade. É isso, nós sabemos que esse é um problema constante aí nas fazendas, né? Então a gente precisa estar sempre atento e cuidando para evitar perdas e prejuízos. Exato. Tanto o carrapato quanto as verminoses, nós temos dois aspectos, né? Primeiro, a questão do bem-estar animal, que o objetivo do animal, né, da produção do animal, ele é impactado toda vez que ele tem esse incômodo neles. Você imagina o carrapato, a mosca do chifre, incomoda. A gente, inclusive, quando vê o rebanho e vê com as moscas do chifre, você vê que o animal fica inquieto, não se alimenta adequadamente. Então, são preocupações que o produtor tem que ter. E se o animal está incomodado com o carrapato ou os verminoses talvez não incomode tanto, né? A gente talvez não vê esse animal incomodado com as verminoses, mas elas internamente estão comprometendo tanto a produção leiteira quanto a produção de carne desses animais. Então, são problemas que a gente tem hoje soluções no mercado para resolver. A Ouro Fino talvez tenha hoje o portfólio mais completo, não tem por que a gente deixar esse dinheiro ir pelo ralo. É isso. Fernando, para a gente começar a entender assim, a grandiosidade do problema, explica para a gente como que isso afeta a produtividade, afeta a reprodução, afeta em várias áreas, né? Isso, exato. Então, se a gente pensar do início da vida, né, na fase de bezerros, as verminoses que estão ali logo no começo da vida do bezerro, elas vão ditar quanto esse animal vai ter, inclusive, um atraso no desenvolvimento dele. Então, um bezerro que atrasa na desmama, depois vai ser um novilho, uma novilha, que também não vai performar da mesma maneira que performaria. E às vezes, qual que é a falha principal do produtor? É achar que, mas eu tenho um animal, o animal está ganhando peso. Sim, ele está ganhando peso. Tem um animal, ele está produzindo leite. Sim, está produzindo leite. Mas talvez não como ele poderia estar produzindo. E aí esse é o principal detalhe. Eu dou condições ao animal para que ele produza ainda mais. Vou dar um exemplo da IATF, né, da inseminação artificial em tempo fixo. Quando a gente faz o protocolo e faz um vermífugo no início da IATF, eu tenho uma maior taxa de fertilidade. Então, quando a gente pensa nos animais de produção de leite, por exemplo, nas vacas que estão produzindo leite, elas, com alta infestação de carrapato, elas vão produzir menos leite. Então, os carrapatos e as verminoses, aí quando eu falo carrapato, mas assim, os parasitas externos, bernes, miases, eles vão comprometer desde a parte do couro, da região onde eles afetam, como também incomodando o animal e ele não come, não bebe água como ele deveria, não performa como ele poderia performar. Então você tem menos produtividade, menos carne, menos leite. Então vai muito além, né? Além daquele incômodo ali que é visível, né? A inquietação do animal por conta de uma mosca, vai muito além e impacta a longo prazo também, né? Perfeito. E aí a gente, estrategicamente, tem momentos, como a gente falou, né, das fases, então impacto a gente tem em todas as fases. Sim. Seja bezerro, seja novilho, seja animal na fase de terminação. Então todas as fases que a gente tem, que a gente pode ter um impacto desses parasitas, se a gente puder prevenir, é melhor ainda. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho da questão do ciclo do carrapato, tentando auxiliar, né, quem está acompanhando a gente. O carrapato ele tem duas fases, a fase que ele está no animal e a fase que ele está no ambiente. Tá? Por isso que é tão difícil controlar ele. Quando a gente pega um período como esse agora, né, de inverno, final de inverno, começo de primavera, as pastagens elas estão mais precárias, porque ou por falta de chuva, ou pelo inverno, estão mais secas um pouco. E do mesmo jeito que ela não é a melhor pastagem para o bovino, ela também não é a melhor pastagem para os carrapatos. Né? E agora, na primavera, a gente começaria com a primeira geração dos carrapatos. Então, se eu faço um controle correto, né, um preventivo de uns carrapaticidas adequados nesse momento, a partir esses poucos carrapatos que estão no ambiente, que começariam a formar a primeira geração e aumentar a população das pastagens, a gente faz um controle melhor. E aí eu reduzo a infestação de carrapato no ambiente, controlando o animal. A gente sabe que, por exemplo, quando a gente está no doméstico, né, nos cães e gatos aí,
O cão, a gente fala que a gente tem em torno de 5% dos carrapatos, são aqueles que a gente verifica no cão, os outros 95% estão no ambiente. Numa pastagem não tem como você fazer o mesmo controle que você faz em casa de uma pulverização, é economicamente inclusive inviável. Só que se eu utilizar um produto, por exemplo, que a gente tem no nosso portfólio, o Fluatac Duo, tem Superior, são produtos Puron que vão agir sistemicamente e eles vão permitir com que, a partir do momento que esse carrapato que está no ambiente, que subiria, as fêmeas, elas sobem no animal, elas se alimentam ali, formam os carrapatos, aqueles mais gordinhos, parece uma jabuticaba, e aí essas fêmeas chegam a ter 3.000 ovos por fêmea, né? Então você imagina lá, 40, 50, 70 carrapatos fêmeas subindo nesse animal e voltando para o ambiente, elas vão povoar. Se nesse momento que eu tenho uma baixa infestação no ambiente, eu faço um controle no animal, essas fêmeas vão subindo nos bovinos, elas se alimentam, né? Na hora que ela sugar, ela vai ingerir o princípio ativo, ela morre e com isso a gente evita que ele aumente essas pastagens. Então, estrategicamente, nós estamos num momento muito adequado para fazer. E aí tem vários produtos, né? Nós temos o Colosso FC30, Fluatac, vários produtos aí para contribuir nessa produtividade. Fernando, perfeita explicação. Antes da gente entrar no mix da Ouro Fino, conhecer mais detalhes desses produtos que vai combater esse problema, quais são os cuidados que o produtor precisa ter lá na fazenda? Dá uma dica aí pra gente. O produtor, ele tem que pensar muito estratégico, sabe? Como eu falei, esse momento é o momento de fazer, então eu consigo, às vezes uma falha que a gente tem, né? Que assim, como eu tenho pouco carrapato, eu não vou controlar agora, deixo para controlar lá mais na frente. Então a principal dica que eu dou para o produtor que acompanha, né, ou inclusive para a equipe que repassa essa informação para o produtor olhe estrategicamente para o seu negócio. Então, se nesse momento eu tenho uma baixa infestação, é agora que eu vou controlar e impedir que eu tenha depois, né, maiores problemas. Porque a hora que eu tenho uma infestação na pastagem muito grande, por mais que eu tenha produtos bons, a quantidade de carrapatos que vão ter no ambiente, que vão subir no animal, são maiores ainda, né? Então, qualquer vírgula que a gente olha hoje em dia nos nossos lucros, né, faz diferença. Então, faça um controle estratégico dos carrapatos, utilize de forma adequada os vermífugos, né? As verminosas hoje, elas são, talvez, a gente tinha o advento né, nos períodos de maio, novembro, fazer as campanhas de vacinação da aftosa, com isso a gente aproveitava o manejo para fazer os vermífugos, fazer a vermifugação do animal. Hoje, como a gente não tem mais a obrigatoriedade de fechar, a gente acha que talvez não tem que fazer o controle dessas verminosas. Então, é uma falha muito grande. O investimento que a gente faz, o retorno que uma vermifugação correta dá para o produtor, paga qualquer investimento desse, né? Sem contar, assim, nós estamos falando de maneira bastante genérica, falando em produtividade, que talvez o produtor não veja, mas nós estamos falando de precursor de doenças, né? Então, altas infestações de verminoses e carrapatos vão causar outras doenças, podem levar animais à morte, vão diminuir taxa de fertilidade no rebanho, então eu vou ter menos bezerros, impacta direto. E além disso tudo, né, de ter que escolher o melhor momento, ser estratégico no controle de carrapatos verminosos, escolher os produtos certos, né? E para isso, a Ouro Fino tá aí. Aí escolher um parceiro de verdade, né? Porque isso. A Ouro Fino hoje acho que tem o portfólio mais completo no controle estratégico de carrapatos, e a gente também tem vermífugos para várias situações, desde do bezerro, por exemplo, ou situações de menor desafio, como uma ivermectina 1%, como produtos aí como o Master LP, que é um produto já consagrado, é o único que tem 4% de ivermectina no mercado e a maior concentração. E uma informação muito interessante o Master LP, ele hoje é o produto que ele talvez tenha o menor período de carência, apenas 37 dias, dos alta concentrações. Então, assim, temos aí tanto a ivermectina 1%, como as ivermectinas ou associações de alta concentração. E o Master hoje tem apenas 37 dias, o que flexibiliza também que o pecuarista possa utilizar o produto de forma adequada, ter um controle durante um período prolongado e, além disso, dando a flexibilidade dele de poder abater após 37 dias. É isso, pessoal. Então, para combater aí os carrapatos que causam grandes problemas e outros tipos, né, de verminoses e doenças, conte aí com a Ouro Fino e os produtos que ela oferece. É isso aí. E qualquer dúvida também,
A gente tem o site, né, tem o nosso serviço de atendimento também ao consumidor, tem a equipe de vocês que pode esclarecer, se chegar alguma informação para vocês que a gente puder contribuir também, a gente está à disposição. Aproveito aí para divulgar um dos nossos canais, que o pessoal já conhece, mas é importante fortalecer, que é o e-mail do nosso Me Conta Bartolfil. É o webinar mecontabartolfil@bartolfil.com.br. Qualquer dúvida pode mandar para a gente. Obrigado. Fernando, agradeço a sua participação aqui, foi um bate-papo cheio de dicas. Com certeza os representantes e clientes vão conseguir tirar daqui muitos argumentos de venda para combater esse problema que causa grandes prejuízos. Eu que agradeço o convite e fico à disposição para voltar mais vezes aí para a gente ajudar a aumentar a produtividade, que acho que é o nosso principal papel lá dentro. É isso, obrigada. Obrigado. E como a Ouro Fino oferece inúmeros outros produtos, e aqui nós falamos só sobre o controle de carrapatos e verminoses, agora nós vamos conhecer melhor o Mix no Momento Interação. Olá pessoal, vocês já me conhecem, eu sou a Virgínia da Ouro Fino Saúde Animal. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos tirar algumas dúvidas sobre o portfólio da Ouro Fino na Bartolfil. Meu nome é Kátia, do Contact Center. Eu gostaria de saber se o Trissulfin pode ser usado em pintinhos. Olá, Kátia. Vou falar um pouquinho do Trissulfin Sachê. Respondendo a sua pergunta, o Trissulfin Sachê, ele tem indicação para usar na fase inicial das aves, que são os pintinhos a partir de um dia. Ele vai ser utilizado tanto como curativo como preventivo para as doenças intestinais e respiratórias das aves. Quais são elas? Gogo, gumboro, diarreia branca, tifo aviário. Ele é um antibiótico, é um pó que vai ser administrado na ração e já pode ser ofertado para os animais. Ele é à base de sulfa e trimetoprim. Bom dia, meu nome é Silvia, eu sou do Contact Center e o Maxican 2%, ele é um anti-inflamatório muito utilizado em inúmeras doenças. A minha pergunta é, em quais são as mais aplicadas? Ótima pergunta, Silvia. O Maxican 2% da Ouro Fino é um poderoso anti-inflamatório e analgésico. Ele é aquele produto que a gente vai indicar com toda segurança, porque ele é um produto que não causa lesão gástrica no animal. Ele é um anti-inflamatório não esteroidal. Então é um produto seguro. A potencialidade dele é que numa única aplicação o animal já vai revigorar e vai estar melhor sem a dor. Então, respondendo essa pergunta, quais são as doenças que a gente vai utilizar? Então, após os processos cirúrgicos, quando o animal estiver em reabilitação, quando está com uma mastite, com uma metrite, que são a infecção uterina, problema locomotor, de casco, qualquer tipo de inflamação, infecção que o animal tiver, ele vai precisar utilizar o Maxican 2% da Ouro Fino. Eu sou a Juliana, do Contact Center, e a minha pergunta é, qual a diferença do Colosso para o Colosso FC30? Oi, Juliana. O Colosso é o nosso poderoso produto que vai combater os carrapatos, bernes, os parasitas aí externos dos animais. É um produto tradicional, referência aí no mercado. E a gente lançou também o Colosso FC30. Então, respondendo a sua pergunta, qual a diferença dos dois? Esse aqui, como o nome mesmo já diz, ele é FC30. Então, 30 porque ele vai ter 30% de clorpirifos, enquanto que o Colosso tradicional tem 25%, e ele também tem o F de Flention. Então, um produto composto vai ser uma entrega aí superior para poder combater esses parasitas no animal. Sou a Luciana, do Contact Center, e a minha pergunta é, em quais locais o nocaute pode ser pulverizado? Oi, Luciana. Vamos falar aqui do nocaute. O nocaute é um carrapaticida indicado para bovinos. Ele é à base de amitraz a 12,5%. Ele é um produto muito seguro, então ele tem um efeito diferente de outros carrapaticidas. Todo carrapaticida, para poder agir, ele vai agir por contato. O que é isso? A gente precisa pulverizar o animal todo, praticamente o bovino, para que o carrapaticida tenha contato com a pele e com o carrapato. E aí ele vai ter um efeito quinodal. O que é isso? Assim que a gente aplicar, se a gente trouxer um animal aqui infestado e aplicar, vai passar alguns minutos, algumas horas, esse carrapato já vai cair. Às vezes ele cai até ainda movendo, mas vai morrer depois no ambiente. Então a gente pode usar o nocaute no ambiente, pulverizando. Para quê? Para às vezes em ambiente doméstico, em sítio, em fazenda, pode ter infestação de carrapato nas paredes, no chão. Então ele, por ser um produto seguro, a gente pode pulverizar. A indicação principal dele é para banhar, né, pulverizar o animal, aí, os bovinos. Me chamo Janaína, do Contact Center, e minha pergunta é, qual a utilidade do CB30? Janaína, o CB30 é um poderoso desinfetante e também desengordurante. Ele é um produto altamente concentrado,
à base de amônia quaternária, que é fungicida, viricida, e ele vai ser utilizado muito em ordenha para fazer higienização. Como ele tem o tensoativo, que é um desengordurante, ele vai ajudar a remover aquela matéria orgânica que fica nas mangueiras de ordenha. Pode ser utilizado também na desinfecção de uniforme, em currais. Então, o produto que onde tiver animal recém-nascido, precisar higienizar, o desafio ambiental é muito grande, bactérias, de vírus e fungos, esse produto vai ser excelente aí na entrega para desinfecção. Meu nome é Natasha, do Contact Center. Nós temos o Cipermil Puron e o Flotac Puron. Gostaria de saber qual seria a diferença dos dois. E Natasha, o nosso Cipermil Puron é um produto referência aí no mercado para mosca, é um mosquicida. O nome da mosca é Hematoba irritans. O que sugere isso? A mosca ela causa irritação no animal. O tempo inteiro, em média, um animal vai ter 200 moscas picando ele 40 vezes, então causa um desconforto. Quando a gente vai na fazenda, na propriedade, a gente vê o animal batendo a cauda, o rabinho, a orelha, porque ele tem um desconforto gigante, então ele não vai consumir a pastagem, não vai consumir direito por causa da irritabilidade que a mosca causa, vai acabar perdendo peso. Então, quando a gente fala em mosca do chifre, o Cipermil é referência. É um produto Puron. O que é um produto Puron? Pronto para usar, passa no dorso do animal. Então, para a mosca, a gente vai ter o Cipermil Puron. Qual que vai ser a diferença dele em relação ao Flotac? O Flotac, ele vai ser um produto que vai ter uma entrega superior, porque além de pegar as moscas também, ele vai combater os carrapatos, os bernes e também ele tem, junto na composição dele, a abamectina, que é um vermífugo que vai desparasitar aí também os vermes intestinais dos animais. Ele é um produto muito indicado, principalmente na propriedade gado de corte, porque ele vai ter uma carência maior, porque é um produto que tem abamectina e fluazuron. Muito obrigada, Virgínia, pela participação mais uma vez, por responder todas as perguntas aqui hoje. Obrigada também, Fernando, pelo nosso bate-papo. Mas antes de encerrar, conta pra gente quais são os diferenciais do Master LP, um produto da Ouro Fino, um produto de alta concentração e que resolve aí os problemas de verminoses que impactam tanto a qualidade do rebanho. Pessoal, estou passando aqui hoje para dar uma dica super importante sobre o controle das verminoses. É isso mesmo, o produtor estava acostumado a fazer o uso dos vermífugos quando fechava para fazer a vacinação da aftosa. O fato de nós não termos mais a vacinação contra a aftosa não impede e também não é sinal de que você não deva fazer o controle correto das verminoses, tá? Então, hoje eu tenho aqui para trazer para vocês o Master LP. Esse produto da Ouro Fino é o mais concentrado do mercado e tem 4% de ivermectina. E como uma característica, esse LP de liberação programada, o produto entrega uma distribuição dessa ivermectina ao longo de um período maior. Então você, produtor que não faz tantos manejos a cada 30, 60 dias e quer uma opção que você possa fazer numa recria e deixar esse animal protegido por um tempo maior, é uma excelente opção. Porém, o grande diferencial dele é que, além de ser 4% mais concentrado do mercado e ter essa liberação programada, ele tem apenas 37 dias de carência. O que significa isso? Que após utilizar esse produto, mesmo sendo alta concentração e mesmo entregando essa proteção prolongada, você poderia fazer esse abate após 37 dias apenas. Então, é uma excelente opção. Hoje é o produto mais concentrado do mercado, com um baixo período de carência. Então, a minha dica para vocês é controlem as verminoses, mesmo sem esse protocolo de vacinação, porque com certeza ela vai impedir que você ganhe mais dinheiro. E usando o Master LP, você vai garantir essa rentabilidade e aumento da produtividade do seu rebanho. Agora vamos ver juntos um depoimento de um dos nossos representantes, contando um pouquinho como é representar a Bartolfil. Confiram. Me chamo Márcio, sou de Santa Inês, Maranhão. Faço parte da equipe Nordeste 2 e vim aqui contar um pouco da minha trajetória no grupo BCR, na Bartolfil. Eu já tenho em média uns 15 anos que trabalho na BCR e o que eu tenho a falar da Bartolfil é que o que eu tenho hoje, eu devo, sempre coloco isso em pauta, Deus a Bartolfil. Foi uma empresa que entrou na minha vida que quando estava passando por um momento muito difícil da minha vida em questão financeira, casado recentemente, e ela entrou e mudou a minha história. Lembro que quando eu entrei, eu trabalhava em outra distribuidora e fiquei naquela dúvida se ficava ou saía.
Quando eu cheguei aqui, vi a imensidão que a BCR já era nessa época, 15 anos atrás, e eu decidi que era aqui que eu queria ficar. Hoje, 15 anos depois, o que eu posso dizer é que eu sou um homem realizado, profissionalmente, em relação à minha família, e que o que eu tenho mesmo, sou muito grato à BCR pela honestidade, pela parceria que ela tem, tanto com o vendedor como com o cliente. E eu só tenho a agradecer, de fato, a Bartolfio. E digo a você que ainda vai fazer parte desse time, que pode vir sem medo, sem olhar para trás, que você está fazendo parte de uma grande empresa. Chegamos ao fim de mais um Me Conta Bartolfio, um espaço cheio de conhecimentos para você, representante e cliente que trabalha com o nosso mix de produtos. Estaremos de volta na sexta-feira que vem com muito mais conteúdo. Até lá!